Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como o Paiola me apresentou, eu sou o arquiteto de soluções, bastante focado aí em soluções para a camada de meso, as camadas de gestão de produção, né, gestão em tempo real, gestão da manufatura, enfim, e também para a parte de soluções analíticas, manutenção preditiva e tudo mais, tá legal? Então, a ideia de hoje, né, pessoal, é apresentar para vocês aqui um pouco da nossa solução voltada para o MES, né? Deixa eu compartilhar o meu vídeo aqui. Screen. Desculpa. Isso. Pois bem, legal. Então, como eu vinha dizendo, né, a ideia principal é apresentar soluções voltadas para a camada de MES, e fazendo aí uma breve recordação, né, quando o Caruso trouxe aquelas informações em que as informações elas estão ali no chão de fábrica, elas eventualmente são coletadas, e o controle do processo é feito principalmente via supervisório, como o Rafa demonstrou anteriormente. Num ponto acima, né, numa camada acima, nós estamos falando de guardar esses dados ali em tempo real, né, guardar esses dados em termos temporais, e a partir desse momento é bastante importante que nós façamos a contextualização desses dados, né? Então, pensando aí em controlar a produção, entender como está a sua produção, independente de qual seja o seu tipo de negócio, o seu tipo de processo produtivo, tá legal? Então, eu acho que é nesse ponto aqui que nós vamos partir, tá? Uma coisa bastante importante quando nós estamos falando de MES, né, do Manufacturing Execution System, ou os sistemas que gerenciam a execução, né? O primeiro ponto a entender é que quando o pedido da produção, né, a ordem de produzir alguma coisa vem da corporação, normalmente ali das camadas comerciais da empresa que vendem os seus produtos para os seus clientes, ou até mesmo de um departamento de planejamento, né, o PCP, de planejamento de produção, eles são colocados ali em forma de pedidos. Se nós estivermos falando aí de uma manufatura mais puxada, ou até mesmo de uma sequência lógica para um make to stock, né, para uma manufatura mais empurrada. Independente disso, o MES ele traz ou recebe desse mundo, né, de planejamento de produção as informações importantes do que produzir, de quanto produzir, e, eventualmente, até em quais equipamentos ou máquinas produzir, né? E um ponto também bastante importante, que vem dessa camada de cima, né, é a questão de o que eu preciso para produzir, né? Quais são os recursos. É muito comum ter ali no contexto do RP o chamado Bill of Materials, né? Muita gente também chama de lista técnica, né? Que basicamente diz o seguinte: olha, para produzir um determinado produto eu preciso desses insumos, dessas matérias-primas e tudo mais. Isso aqui para o MES é uma coisa bastante importante, como nós vamos ver lá na frente, para eu conseguir rastrear todos esses consumos e fazer a famosa genealogia, tá? Então, com isso, eu começo aqui a minha demonstração apresentando aqui a interface do Plant Applications, né? O Plant Applications é o MES, é o sistema da camada MES do portfólio da GE, que constitui o portfólio da GE, tá legal? E essa aqui é a interface com o usuário do Plant Applications. Como vocês podem ver, ela atualmente roda em um sistema
em um sistema web, né? E como o Caruso também mostrou lá na primeira apresentação, na apresentação dele, melhor dizendo, ele roda sobre aquela camada, né? Aquele sistema do Operations Hub. Então, o Operations Hub, como estratégia, é trazer uma aplicação, né? Uma solução que você consiga centralizar visões de vários contextos, tá? Incluindo o historiador, o iFix e o MES também. Então, o Plant Applications ele está montado aí sobre essa solução também, tá? A interface com o usuário, melhor dizendo, está montado sobre a solução do Operations Hub, tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. E, voltando aqui para a questão do Bill of Materials, né, da lista técnica, eu diria que isso é um dos primeiros pontos quando nós vamos pensar em um regime de produzir um produto, né? Então, aqui a minha ideia é seguir o passo a passo da produção, tá? Então, isso é configurável, tá? Bastante, e o Plant Applications oferece bastante flexibilidade nesse caso, tá? Então, eu configuro ali os Bill of Materials de todos os SKUs que eu tenho da minha planta ou daquelas unidades produtivas, né, que eu vou controlar. Então, com isso, eu consigo entender os materiais que eu preciso, né? Então, eu tenho aqui uma simulação de uma pequena fábrica de sucos, né? Em que ele produz basicamente sucos de caixinha, o suco de 1 litro e o suco de 200 ml de 2 sabores distintos. Então, se eu clicar em qualquer um desses SKUs, né? Desses produtos finais, eu consigo dar uma visualizada rápida na Bill of Materials, né? Do que eu preciso para produzir esses produtos, né? E principalmente em qual unidade, né? Em qual equipamento eu vou estocá-lo ou eventualmente consumir esses insumos, né? No meu caso aqui, eu fiz um bastante simples para efeito de demonstração, mas eu digo que eu preciso da caixa, né? Daquela embalagem quadrada de papelão, e também do próprio suco, né? Para encher a caixa, tá legal? E aqui eu determino a quantidade e as unidades de medida, né? Que eu preciso para produzir uma unidade desse material aqui, né? Desse SKU suco de cereja de 1 litro, tá legal? Então, a partir disso, eu começo todo o processo de planejar a minha produção, tá legal? Partindo aqui do processo de planejar a minha produção, da Bill of Materials, né, da minha lista técnica, eu crio no sistema toda uma questão de ordem de trabalho, né, que a gente chama de work order ou process order, mas são as ordens de trabalho, ou seja, eu estou falando ali de quais materiais, né, quais produtos eu vou fabricar e qual é a nomenclatura daquele lote, eventualmente aquele lote de caixinhas de suco ou aquele lote de material e tudo mais, tá? Então, isso nos dá, por exemplo, qual é a quantidade de caixinhas, nesse caso aqui, eu disse que eu vou produzir 1.000 caixinhas de cada um, eu fiz aqui uma nomenclatura de work order, work order de cereja de 1 litro, de laranja e assim por diante. Isso aqui é interessante, pessoal, porque essas ordens de trabalho ou ordens de produção, né, elas tanto podem ser criadas diretamente no plant, por uma ação manual do operador, né, como aqui, criar um work order, né, ou criar a ordem de trabalho, quanto também através da integração com o próprio RP. Como no caso da Bill of Materials, né, da lista técnica, eu posso me integrar com o RP e trazer essas informações. Então, por exemplo, essas informações chegam no meu MES todos os dias, na troca de turno, ou então é uma ordem repetitiva que fica ali pelo mês inteiro ou pela semana inteira. Então, isso depende, obviamente, de qual é a estratégia de manufatura, a estratégia de produção de cada um dos seus processos. Mas, de toda maneira, a partir do momento que essa ordem está aqui, eu consigo acompanhá-la, tá? Esse status aqui significa que ela está in progress, né? Ou seja, ela está sendo executada. E aqui no meu
na minha tela de work queue, né, o fila de trabalho, eu consigo visualizar também essa ordem. E uma coisa muito interessante que nessa aplicação aqui eu consigo apontar informações. Obviamente, e nós falamos isso desde o início, a integração do sistema, né, do sistema MES com o chão de fábrica, ela pode ser feita de várias formas, utilizando o próprio Historian, diretamente no iFix, ou eventualmente até diretamente na máquina, né? Então, isso é bastante variável de acordo com a necessidade. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não é realidade, então o que o processo exige também apontamentos manuais dos operadores, das pessoas que estão alocadas ali nas estações de trabalho, e assim por diante, né? Então, nessa tela aqui, ou nessa interface aqui, eu consigo, por exemplo, apontar quantas unidades daquela produção, né, foram produzidas ou foram registradas até o momento. Uma outra coisa bastante interessante é que eu consigo apontar o consumo das matérias-primas, tá? Isso, obviamente, eu estou mostrando uma interface manual, mas isso tudo pode ser automatizado caso exista automação, caso exista integração para tudo isso, tá legal? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu estou na caixa de cereja de 1 litro, né, na embalagem, eu posso dizer, por exemplo, quem é o número do lote, ou o número serial do meu fornecedor que forneceu para aquele lote específico. Então, eu consigo aqui traçar todo um processo de rastreabilidade. Então, aquele lote X de produção de caixas de suco de cereja, ele foi utilizado para isso, tantas embalagens de um fabricante tal, tipo um Tetra Pak, por exemplo, e um determinado lote de produção do suco de cereja, que foi envasado naquele intervalo de tempo, tá legal? Então, eu consigo aqui fazer todo esse trabalho de rastreabilidade, imputar dados, inclusive, aqui, através desse aplicativo de câmera, desse íconezinho de câmera, se eu estiver utilizando o Plant Applications em uma interface mobile, por exemplo, eu consigo fazer o escaneamento do código de barra da embalagem de insumos, por exemplo, do fornecedor, e associar aqui ao lote de produção, tá? Ao lote de consumo, tá? Isso é bastante interessante. Isso se aplica tanto para processos mais contínuos, né, em que nós estamos falando aí de grandes intervalos de tempo produzindo continuamente, quanto também para processos discretos. O Plant Applications tem essa vantagem de ser bastante flexível quanto aos processos aos que ele se adequa, tá? Então, o pessoal que apresentou, né, os nossos clientes que apresentaram, tanto o Marcos Miyashiro da Zilor, eles utilizam o Plant Applications para processos mais em batelada, tá? Então, processos que eu tenho esse controle de lotes e tenho que entender ali quanto foi produzido, qual é a qualidade dos produtos produzidos, quanto como o pessoal ali da Copersucar, que o processo tem uma característica ali um pouco mais híbrida, às vezes se comporta como bastante contínuo. Então, ele começa a embarcar o açúcar, por exemplo, no navio, por um intervalo de tempo bastante longo também. Então, eu acompanho aquele processo dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, dividido em turnos, horas, dias e assim por diante, tá? Então, o Plant tem essa grande flexibilidade para isso, tá? E pensando, por exemplo, que o processo de produção já foi iniciado, né? Nós temos que acompanhar como ele está em termos de eficiência, né? Imagina essa planta essa linha de invase, por exemplo, que tem ali a máquina de enchimento, a máquina de embalagem, um robô paletizador no final da linha e assim por diante. Normalmente, quando acontecem eventos de parada, né, eventos de downtime, eles devem ser apontados para que nós possamos calcular ali o OE, né, a eficiência geral dos equipamentos, por exemplo. Então, nessa interface que eu estou mostrando aqui, né, chamada Downtime, um ponto importante, toda essa interface está em inglês,
por uma configuração do meu navegador, mas se eu troco a interface do navegador do inglês para o português, eu também consigo visualizar ou interagir com todos esses dados em português também, tá, pessoal? Então, isso é bastante flexível em termos de usabilidade. Então, voltando ao ponto aqui, nessa tela de downtime, eu tenho registrado todos os eventos de paradas daquelas plantas, tá? Ou daquela linha, ou daqueles equipamentos. Uma coisa bastante interessante é que a visão que um determinado usuário tem ali das telas do Plant Applications, ela pode variar de acordo com o seu perfil. Então, por exemplo, se eu sou o operador daquela linha de invase específico, ou eu sou o supervisor de todas as linhas de invase, eu tenho visões distintas das plantas, eu agrego elas, né, eu contextualizo essas informações de maneira diferente, tá? Sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo para mim, tá legal? Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho os eventos de paradas, né, de planta, ou seja, de paradas de equipamento. Essas paradas, elas podem ser paradas planejadas, então eu posso dizer, bom, essa máquina está parada, mas isso é planejado e isso pode não contar ali, não conta no cálculo do OAE, por exemplo, ou paradas não planejadas contando no cálculo do OAE. Uma coisa bastante interessante também que nós podemos pensar é o seguinte: olha, quando eu vou calcular o OE, principalmente em termos da disponibilidade do equipamento, né, eu tenho que tomar em conta o tempo calendário, as paradas planejadas para serem retiradas desse cálculo e as paradas de um equipamento que são causadas por equipamentos externos. Então, tomando como exemplo essa linha de invase que eu tenho aqui, imagina que eu tenho uma enchedora, uma embaladora e uma paletizadora. Se a embaladora para, automaticamente, depois de um tempo que enchem os buffers ali, a enchedora também tem que parar. Então, ali eu causei uma restrição, ou seja, a linha... A parada do equipamento enchedora não foi causada por ele mesmo, e sim por um problema no equipamento externo a ele, tá? Isso é um exemplo de coisas que o cliente consegue trabalhar com para considerar se aquele indicador ele faz sentido ou não para aquele equipamento e penalizar o equipamento certo da linha em detrimento de outro, tá? Então, voltando aqui pensando aqui nos eventos, né, de parada, eu tenho todos os eventos de parada, eles estão aqui como status ativo, né, então eu tenho um horário de início e horário de fim da parada, né. Se eu clicar em qualquer um desses eventos, por exemplo, nesse filler 1, eu consigo enxergar, por exemplo, aqui as razões, né, então eu consigo selecionar razões. Que é a justificativa de parada, né? Nesse caso aqui, a justificativa de parada foi uma restrição de unidade, ou seja, a parada não está nesse equipamento propriamente dito, mas um equipamento que está posterior a ele, que fez com que ele parasse, tá? Então, isso no próprio sistema, no próprio cálculo do OE, ele deixa de penalizar esse equipamento e penaliza o próximo. Obviamente que a linha inteira, ele faz esses cálculos para poder pesar no indicador daquela linha, tá legal? Outra coisa interessante, voltando aqui, né, para os eventos, imagina que eu tenho um evento de parada e ele parou por um problema e também parou para um setup. Então, eu quero pegar aquele evento de parada e dividir em dois. Isso é bastante comum quando eu quero dividir a parada para o grupo de manutenção e para o grupo de operação, por exemplo, para fazer um setup. Eu consigo vir aqui e fazer um split dessa parada. Igualmente, né? Então, ele pega o intervalo de tempo completo e divide em dois, ou manualmente, tá? Então, eu consigo dividir essa parada de acordo com a minha necessidade, inclusive em mais de 2 eventos, tá? Então, eu consigo dividir em 3, 4, 5, 6 eventos distintos, tá legal? E, obviamente, depois que esses eventos são capturados, um ponto importante que vale a pena ser lembrado é que esses eventos eles podem ser capturados de forma automatizada, né? Então,
toda aquela questão de integração com o chão de fábrica e tudo mais, ele pode ser utilizado para capturar esses eventos de forma automatizada e apontá-los aqui, né, no Plant Applications, restando ao operador, por exemplo, uma simples justificativa, ou então, se eu tiver mais informações do meu mundo da automação, eu consigo melhorar a justificativa de acordo com esse nível de informação para que diminua cada vez mais a necessidade de apontamentos manuais, de interações manuais, que podem, obviamente, e eventualmente gerar erros de apontamento, né? E vindo aqui para a parte de KPIs, né, de indicadores, esses indicadores estão filtrados pelas últimas 8 horas, e eu posso fazer vários tipos de filtro aqui, em intervalos de tempo, principalmente, então, por turno anterior e assim por diante, eu consigo enxergar um indicador geral desse intervalo de tempo, né, o OE, a disponibilidade de 81%, os breakdowns, né, as paradas, então eu consigo ver quais são os eventos mais ofensores para aquela determinada linha ou para aquela determinada planta em termos de parada, tá? E também consigo fazer alguns cálculos aqui de categorização de perdas por paradas, né? Então, aqui eu já consigo alguns insights bastante interessantes, do tipo, pensando em uma linha, qual é a máquina que mais quebra? Eu vou concentrar as minhas ações de manutenção, as minhas preventivas, e eventualmente até investir em uma manutenção preditiva naquela determinada máquina ou naquela determinada linha, né? E pensando nisso, né, pessoal, eu também consigo ter uma visualização geral, né, uma visualização em forma de dashboard dos OEs. Aqui eu posso sumarizar de várias formas, em forma de linhas ou em formas de unidades, tá? No caso aqui, para a configuração do Plant Applications, ele basicamente divide uma planta em um departamento, linhas e unidades, tá? A unidade seria a máquina, ou a unidade que produz alguma coisa, tá legal? E a linha é o conjunto daquelas unidades que formam um caminho, né? Uma rota de produção, tá legal? Como eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu estou sumarizando por máquinas, tá? Então, eu consigo, eventualmente, entender os indicadores de todas as máquinas em termos de OE geral, né? Qualidade, desempenho e disponibilidade. Lembrando que para o OE, essa qualidade aqui diz respeito basicamente à quantidade de produção boa ou que estão dentro das especificações que foram feitas. No caso de uma linha de invase, por exemplo, se uma caixinha ou uma garrafa for enchida e depois ela furar ou ela estourar, por exemplo, aquilo é uma perda, aquilo é o que a gente chama aqui de um waste, né? Um lixo, um refúgio, né? Em português. Então, isso afeta diretamente esse fator qualidade, né? Esse indicador qualidade. A parte de desempenho, né? Ou performance, diz respeito ao ritmo de produção, né? Diz respeito a se aquela unidade produtiva ela está produzindo na velocidade que ela deveria produzir, né? Então, esse indicador, né? Esse pé do OE, né? De desempenho diz respeito a isso. E a disponibilidade fala justamente nos momentos que aquele equipamento precisava estar disponível, ele realmente estava disponível, ele estava pronto para produzir, ele estava disponível. Lembrando que, pensando em um conjunto de linhas em que os equipamentos são dependentes, e se eu ordeno, eu sumarizo esse indicador por equipamentos, por exemplo, um equipamento ele pode estar 100% disponível, apesar de não ter produzido alguma coisa. Por quê? Porque, de fato, quem afetou quem afetou o funcionamento daquela linha foi o equipamento à frente ou anterior a ele, tá legal? Isso é bastante importante e tudo isso é flexível dentro do Plant, tá, pessoal? Em momento de configuração, o Plant ele tem essa vantagem, ele é altamente configurável, ele se adapta a vários cenários distintos, a vários tipos de
de controle e tudo mais. Então, dependendo do cenário que você precisa cobrir, nós conseguimos adaptá-lo, nós conseguimos considerar uma outra parada, um ou outro evento como afetando ou não, por exemplo, a disponibilidade. Tá? Uma outra coisa interessante que eu chamo a atenção a respeito aqui do Plant, né, é a questão das coletas de dados, tá? Ou as atividades que são chamadas aqui. Imaginem que você tem ali, por exemplo, nessa produção de suco, um processo em bateladas em que o suco ele é misturado em um mixer, né, em um tanque, com um suco concentrado mais um pouco de xarope para dar o produto final. E toda vez que essa batelada acontece, é necessário tirar uma amostra, eventualmente levar para o laboratório, ou então usar um equipamento de bancada para fazer uma análise. Tá? Então, o Plant ele tem a capacidade de gerenciar, né, essas atividades que estão ali no chão de fábrica, sejam elas automatizadas, tá? Então, eu posso gerenciar, fazer com que elas apareçam e sejam preenchidas de forma automatizada, utilizando dados da própria automação, ou de forma manual, tá legal? Então, por exemplo, aqui eu tenho várias atividades. Quando eu clico em uma dessas atividades aqui, de perform, né, eu vou visualizar aqui alguns dados voltados a... Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver se está buscando aqui. Se não está buscando. Alguns dados, por exemplo, voltado à qualidade. Então, eu posso ali apontar esses dados, e todos esses dados, vocês podem reparar que são apontados, todas essas atividades que são executadas, elas ficam aqui registradas em nome de uma pessoa. Então, isso é mais um elo dessa corrente de rastreabilidade. Então, se você tem um lote que você tem que rastrear desde o início até o fim, quem fez as atividades de medição, quem aferiu um pH, por exemplo, eu consigo fazer toda essa genealogia, né, todo esse encadeamento de atividades, inclusive com as pessoas que executaram determinadas atividades. Tá? E um outro ponto bastante importante é essa parte de notificações, tá? Isso aqui diz respeito, basicamente, a quando nós estamos falando de notificação, por exemplo, de falhas de qualidade, de desvio de qualidade, por exemplo. Imaginem que vocês têm ali um analisador em linha de um produto, tá? Um analisador em linha. Ou então uma balança que toda vez que o seu produto sai da linha de produção, ele é pesado e é enviado para a próxima estação, por exemplo. Então, se, por exemplo, o peso daquele produto começar a sair fora, né, dos padrões estabelecidos pela especificação daquele produto, então, aquela caixinha de suco que tinha que sair com aproximadamente 1 quilo, com a tolerância de mais ou menos 10%, tá? Eu configuro isso dentro do Plant, né? As tolerâncias do produto. Se ele começar a sair, chegar próximo ao seu limite de especificação, né? E o Plant também faz toda essa questão de coleta de dados para controle estatístico de processo. Então, eu consigo emitir uma notificação, emitir um alerta que aquele produto, né, ou a tendência daquele produto está para uma saída de especificação do produto, né? Então, eu consigo ativar uma notificação e aqui o usuário que está configurado, né, para receber essa notificação, por exemplo, um supervisor de linha pode decidir por parar a linha e fazer uma verificação na balança, entender o que está acontecendo, se a enchedora está descalibrada e está jogando mais produto dentro da caixinha do que deveria e tudo mais. E, obviamente, tudo isso se reflete em custo, né? Em diminuição de custo de produção, em controle de produção efetiva, para que eu tenha aí um controle de custo, efetivo
da minha produção. Tá legal, pessoal? Então, pensando no Plant Applications, tá? São algumas das funcionalidades que ele tem, tá legal, pessoal? Que eu consigo demonstrar aqui nesse momento. Obviamente, ele pode se adaptar a várias outras situações, tá? Então, um projeto de implementação de MES, ele tem uma característica bastante interessante, que é bastante importante você conhecer o processo, entender quais são as lógicas de controle de produção, as regras de negócio envolvidas naquilo, para a gente trazer uma aplicação como o Plant Applications, uma solução como essa, configurar essas regras de negócio, né, parametrizá-las dentro da aplicação para que ela consiga interagir com o seu negócio, com o seu modo de produção de forma mais adequada. Tá? Então, é um projeto que passa por todas essas etapas de entendimento das necessidades reais, tá? E justamente esse é um dos meus papéis principais dentro da Aquarius, entender as necessidades de vocês para que vocês consigam, para que nós consigamos em conjunto desenhar a melhor solução de MES para vocês, tá legal? Bom, com isso, pessoal, eu encerro aqui a minha demonstração do Plant Applications, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e respostas. Não tem nenhuma resposta. Sandro. Eu acho que ainda não veio nenhuma pergunta específica da sua apresentação, tá? Veio só legal. um comentário que eu já respondi aqui, mas que não tinha relação, tá? Tá legal. Lembrando, pessoal, que se vocês têm alguma pergunta sobre a apresentação, por favor, fiquem à vontade, tá? Um segundo ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, né? E, na verdade, é uma outra solução que foi trazida pelo Marcos Miyashiro com o caso da Zilor, né? No início da tarde ali, ele trouxe a solução do Sisense, né? A solução do Sisense, ela também está dentro desse portfólio da GE Digital, tá? Como uma solução bastante interessante, mais voltado para analytics, tá? Obviamente, ela se conecta ou ela se utiliza de dados que vêm de todas as outras soluções que a GE apresentou, que nós apresentamos nesse portfólio até aqui. Então, eu uso dados como o Miyashiro mesmo demonstrou, eu uso dados do historiador, eu posso eventualmente usar dados do Plant Applications, que fala de bateladas, ou de rastreamento de lotes e tudo mais, tá? Uma das perguntas que eu me lembro que aconteceu lá no início foi a aplicação do Process Sense para processos discretos. E sim, é possível utilizar o uso do processo discreto em batelada, ele está em conjunto aqui, ele é unido dentro do Process Sense, tá? Com o discreto e o troubleshooter do discreto e de bateladas, tá? O troubleshooter é basicamente a aplicação que diz respeito a fazer essa pesquisa, né? Fazer essa busca por problemas e entender quais soluções são possíveis para eu executar aqui dentro do Process Sense, tá? O pessoal da Zilor utilizou bastante o troubleshooter aqui do discreto e batelada, e eu, em contrapartida, vou demonstrar mais a parte do troubleshooter contínuo, tá legal? Que também é bastante interessante para aplicação nesse tipo de processo. Para além desses duas importantes ferramentas, nós temos o Architect, que eu também vou mostrar no final, que serve principalmente para pegar aquela solução que eu desenhei, né? Então, se eu identifiquei o problema e eu consigo, a partir dos modelos que eu desenhei aqui,
se eu consigo uma solução, eu consigo fazer um deploy dessa solução de modo que ela escreva, por exemplo, escreva diretamente no sistema de supervisão como uma sugestão para o meu operador, ou eventualmente até diretamente no sistema de controle, tá? Tudo depende do grau de maturidade, tudo depende do grau de profundidade que nós damos para essa solução, tá? Então, vamos abrir aqui o troubleshooter contínuo, tá? Para a gente iniciar esse papo. O troubleshooter, né, ele é bastante intuitivo e amigável para as pessoas que os utilizam, porque ele utiliza uma lógica de 7 passos para a resolução do problema, tá? Na verdade, isso aqui já foi até exposto, mas ele começa aqui na preparação de dados e vai até o action deployment, né? A implementação da ação, tá legal? Então, a partir da utilização disso, os usuários eles são guiados, né, nessa solução de problema. E uma coisa bastante interessante é que o Sisense ele é bastante amigável e bastante indicado para usuários que não necessariamente conhecem profundamente sobre Analytics ou conhecem toda a questão de redes neurais ou de machine learning, porque ele guia você por esses passos. Então, o usuário, com o treinamento do Sisense, ele consegue, mesmo não tendo esses conhecimentos profundos, ele consegue sair do outro lado com alguma ação ou minimamente com alguma ideia do que está acontecendo no seu processo, né? Então, ele é bastante indicado para usuários de analista de processo, analistas eventualmente de manutenção, para ver quais são os problemas que estão influenciando ali no meu caso, tá? Uma das primeiras coisas que nós fazemos aqui, né, já partindo para o modelo de 7 passos, né, é fazer a preparação dos dados, né? Então, vocês podem ver aqui que o Proficiency Sisense, ele se conecta com várias fontes de dados distintas. Eu posso me conectar diretamente com o Historium, que estava lá que foi apresentado pelo Rafa. Eu posso me conectar diretamente na base de dados do Plant Applications e buscar dados, né? Buscar dados de batelada, por exemplo, ou de lotes e assim por diante. Ou então simplesmente pegar um pool de dados, né, um dataset, né, que a gente chama de conjunto de dados, e trazer aqui via arquivos de texto, por exemplo. Então, eu tenho esse bloco de dados, eu não está conectado, eventualmente o meu sistema ainda não está integrado, né, eu posso simplesmente pegar esses dados e trazer, carregá-los manualmente, tá? No meu caso aqui, eu fiz isso, eu carreguei 2 blocos de dados em forma de arquivos de texto, tá? Uma outra coisa interessante a respeito dos dados é o seguinte: eu consigo juntar dados de várias fontes e tratá-los para uma mesma aplicação. Vamos supor que nós temos aqui dados de um processo contínuo, tá legal? Então, eu tenho ali temperatura, vazão, pressão e assim por diante, e tenho, ao mesmo tempo, dados de laboratório, dados que eu coleto de tempos em tempos, uma vez por hora, uma vez por turno, ou o que quer que seja, dentro daquele intervalo de tempo que eu estou analisando. Quando eu faço essa junção de blocos de dados, como eu fiz aqui, né, previamente, eu consigo alinhar esses dados em um mesmo conjunto de tempo, né? Então, eu consigo fazer esse alinhamento sem nenhum problema. Muitas vezes, quando você vai analisar isso
de alguma outra forma, seja no Excel ou em algum outro tipo de ferramentas, às vezes isso pode ser uma coisa bastante desafiadora, né? Em qual momento eu encaixo uma coleta de amostra dentro de dados contínuos, né? Então, isso pode ser bastante desafiador e o Process Sense consegue resolver isso com alguma facilidade, tá legal? Então, a partir do momento que eu carreguei esses dados, tá, pessoal? Eu já fiz eles aqui. Um ponto importante, além de carregar dados de alguma fonte, eu consigo também incluir dados. Então, se eu quero, por exemplo, usar duas informações e calcular uma terceira, eu consigo fazer isso para incrementar ali o meu conjunto de dados a ser analisado, tá? Então, eu fiz isso aqui através desses blocos. Basicamente, eu usei alguns blocos, tipo blocos de texto, importei esses dados, tá? De um arquivo de texto que eu previamente tenho, fiz alguns tratamentos de como eu vou tratar timestamp, qualidade, etc. E daí surgiu esse conjunto de dados aqui. Eu fiz isso com 2 conjuntos, justamente para unir dados de diferentes naturezas de tempo e juntei em um único bloco de dados. E aqui eu posso tratar esses dados de várias formas como eu quiser, tá legal? Eu tenho várias ferramentas de tratamento de dados aqui. O segundo passo é a questão da visualização desses dados, tá legal, pessoal? Então, nesse passo 2 aqui de visualização, eu consigo aqui ter várias formas de enxergar. Esse caso aqui que nós vamos ver, tá? É um caso de um forno elétrico a arco, tá? Arco elétrico, né? De fusão de aço, tá legal? Então, basicamente, só para a gente entender esse processo e visualizar lá na frente os resultados dele, né? É um forno em que você alimenta com o minério de ferro, alguns outros elementos, os fundentes e tudo mais, e coloca ali uma corrente elétrica, né, que possui uma potência elétrica, que por sua vez gera um arco que funde aquele material e depois ele é drenado ali por uma saída de coleta de material, tá? Uma das coisas mais importantes de se controlar dentro desse forno é a temperatura, né? A temperatura do anodo. O catodo é o elemento que é colocado ali, que é mergulhado dentro daquele metal fundido, né? Que basicamente descarrega a corrente elétrica. E essa corrente elétrica corre para o anodo, que é, na verdade, a carcaça do forno, né? O material externo do forno, e ele fecha esse circuito elétrico e aquela corrente dá energia para aquele sistema para fundir o material, tá? Então, vocês vão ver aqui variáveis como temperatura do anodo, variáveis como megawatts, né, que é a potência que foi injetada no forno, a alimentação do minério de ferro e assim por diante, tá? Esse é só um caso de exemplo que eu trago aqui para mostrar para vocês, tá legal? Então, a ideia principal aqui, né, é controlar a temperatura do anodo e essa variável foi determinada como target aqui no Data Preparation, né? Aqui no categorias. Eu categorizei as variáveis, então eu categorizo basicamente em variável target, né? Em variável alvo, o que eu quero realmente controlar, o que eu quero estudar, né? O alvo do meu estudo. As variáveis que são ajustáveis, né? Então eu consigo ajustar ali a quantidade de energia, a minha alimentação do meu minério de ferro e assim por diante. E tem algumas coisas que são simplesmente estáveis, né? Então, a saída de gases, por exemplo, simplesmente acontecem. Eu não consigo, de fato, controlar aquelas variáveis, tá? E algumas que podem ser tratadas também como distúrbios. Eu classifiquei elas aqui no meu conjunto de dados e aqui na visualização, em primeiro lugar, eu consigo ver, por exemplo, gráficos de tendência. Então,
dentro do meu intervalo de tempo, eu consigo ver aqui, por exemplo, a minha temperatura do anodo dentro desse intervalo de tempo estudado, tá? Então, eu consigo ver que ela varia aqui de um intervalo, de um valor de mais ou menos perto de 150 graus até perto de 500 graus. Então, eu consigo, através disso, enxergar essa variável. Eu consigo, ao mesmo tempo, visualizar todas as informações ao mesmo tempo também, é claro. Carregar aqui o gráfico de tendência, tá? Consigo visualizar todas ao mesmo tempo. E uma coisa muito importante nesse primeiro aspecto é conseguir determinar a correlação, né? Eu clico nesse botão Field Correlation e faço uma matriz de correlação. Aqui nós estamos falando de correlação linear entre as variáveis, né? Então, ele vai, o próprio Sisense, ele pega e monta uma matriz de todas as variáveis, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais visual. De todas as variáveis dela, tanto nas abscissas quanto nas ordenadas, né? Então, eu consigo determinar qual é a correlação delas, né? E quando vocês veem aqui, vocês veem valores que estão marcados em azul e valores que estão marcados em vermelho, e valores positivos e negativos. Basicamente, a classificação é o seguinte: isso aqui é automático, tá? E pode ser parametrizado de acordo com a necessidade. Quando a correlação entre essas variáveis está acima de 75% e menor que 90%, ele colore em azul. Acima de 90%, ele colore em vermelho. E quando nós percebemos aqui esse sinal negativo, significa que ela é inversamente proporcional. Ou seja, no caso aqui da temperatura do anodo e no largura da escória, por exemplo, eu consigo ver se eu aumento a temperatura, se eu aumento a largura da escória, eu diminuo a temperatura do anodo, e assim e vice-versa, né? Então, esse gráfico de correlação já começa a nos dar algumas dicas de quais variáveis podem estar correlacionadas com quais, né? Esse é o segundo passo, né, de visualização. Uma outra coisa bastante interessante é que, eventualmente, alguns dados eles podem estar atrasados entre si, tá? O que significa isso? Deixa eu visualizar isso aqui para a gente ver. Imagina que você tem, nesse caso do processo, você coloca a potência elétrica nesse forno e só depois de algum tempo a temperatura do anodo, a temperatura daquele material que está sendo fundido ali, ele vai sofrer aquela consequência. A variável de temperatura é muito, muito característica, né? Então, você faz uma ação para aumentar a temperatura e só depois de um tempo aquela temperatura efetivamente aumenta, né? Existe um atraso entre a ação de controle versus a sua consequência de fato, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu fazer remover esse modelo aqui, só para eu mostrar para vocês como eu faço esse cálculo. Basicamente, eu consigo aqui, agora sim. Eu consigo aqui fazer a estimação, né, a estimativa desse atraso de uma coisa em relação à outra, né? Então, nesse caso, eu calculei qual porque eu sei que, por conhecimento de processo, quando eu coloco a potência ali no forno, ele vai demorar um pouco a subir a temperatura do anodo, né? Então, aqui eu consegui calcular, eu consegui fazer uma estimativa de atraso do
da potência em relação à temperatura do anodo. Quando eu clico aqui, ele automaticamente faz esse cálculo para mim, e eu consigo aqui enxergar, por exemplo, que a diferença, né, o atraso entre você fazer uma ação na sua variável e sentir essa ação, ou o máximo dessa ação dentro da variável target, é aqui nesse 2.160 segundos, né? Ele calcula em segundos. Então, ele faz aqui, ele divide o tempo total, ele pega um tempo total e divide e vai calculando as correlações de atraso da variável medida para a variável alvo de tempos em tempos, e ele estima em qual ponto esse atraso é maior. E aí, justamente, ele coloca esse ponto aqui. Tá legal, pessoal? Então, esse é mais uma das formas de entender o seu processo, te ajudar a entender o seu processo. Passando para o passo 3, né, que é o passo de construção de modelo, aqui realmente o Cisense ele faz a construção de um modelo. Ele basicamente usa inteligência artificial baseado em redes neurais, tá legal? E ele constrói 2 modelos. Ele constrói, então, ok aqui para ele iniciar a construção dos modelos. Ele constrói um modelo baseado em regras, né? Então, ele faz vários if-them aqui, né? Então, ele divide as variáveis em intervalos de tempo e enxerga o grau de pertinência, né? Quanto a variável de saída, né? A variável target está dentro daquele caso e calcula a quantidade de casos, tá? Ele já fez aqui a construção do modelo, quando eu faço a construção do modelo, eu vejo alguns resultados aqui. Legal. Ele fez a construção do modelo, tá? Então, sempre pensando na variável estudada, que nesse caso aqui é a temperatura do anodo, né? Então, ele enxerga, em primeiro lugar, né? Antes de tudo, ele separa da massa de dados total, ele separa 2/3 para fazer o modelo e mais 1/3 para validar aquele modelo, tá? Então, isso é bastante interessante para ele ver o grau de aderência. Esse grau de aderência que está escrito aqui é baseado nessa regra de 2/3, 1/3, tá legal? Então, ele consegue dividir em casos, né, de baixo, normal e high. Então, ele consegue fazer essas diferenciações e ele também faz toda a parte de aferir, né, qual é o grau de aderência daquele modelo. Tá? Isso é o primeiro passo de modelagem. Até aqui, a gente não falou profundamente de técnicas de extração de modelagem de dados ou de ciências de dados. Aqui nós estamos simplesmente seguindo um passo a passo que vai nos dar alguns conhecimentos, né? Algumas extrações de conhecimento que nós vamos ver aqui no próximo item. Tá legal? Passando para o próximo item, que é o de extração de conhecimento propriamente dito, nós vamos conseguir fazer algumas análises, tá? Vamos passar para o próximo. Legal. Então, aqui eu tenho basicamente 4 gráficos, todos baseados nos modelos que foram calculados anteriormente. Aqui vocês podem enxergar a temperatura do anodo, né, que é o dado que eu estou trabalhando, visualizar ele em função do tempo. Aqui são set points, ou a faixa de especificação dessa temperatura. Então, você coloca isso vem como um dado de entrada, então ele tem que ficar entre aproximadamente 200 e 250 graus. Vocês veem que aqui ele saiu muito fora do padrão, né? E o que acontece? Essa linha azul aqui, basicamente, é a saída do modelo. Então, eu consigo fazer esse modelo ser bastante aderente. E quando eu trabalho com esse cursor aqui, o que basicamente eu consigo ver é entender o seguinte: quando eu estou nesse ponto aqui, quais são as variáveis mais influenciadoras
para essa condição. Aqui a gente já saiu da faixinha verde, né, que eu determinei anteriormente, como temperatura ideal do anodo. Então, quais são as variáveis que mais contribuem? Vocês podem ver que, por exemplo, a largura da escória, ela é altamente, influencia altamente na temperatura do anodo. Uma coisa interessante é que essa correlação já tinha sido feita, ou já tinha sido vista lá no field correlation, né? na correlação linear, tá? Obviamente, isso aqui é bastante óbvio, mas pensando em um processo que nós estamos tentando entender o que acontece, qual é a variável mais impactante, isso pode ajudar bastante. Uma outra coisa legal é que naquele modelo baseado em regras, né, de se então, ele vê que quando a largura da escória é menor que 2.357, na maioria dos casos, a temperatura do anodo é alta, ou seja, está acima desse limite que eu estabeleci como padrão, né? Então, 99% dos casos. Então, eu consigo visualizar, ver aqui que essa variável, né, especificamente, ela é bastante impactada, ou impacta bastante no meu processo, né? Assim como eu consigo entender, fazendo aqui, olhando todas as outras variáveis, né? Eu consigo entender quais são os impactos dela em cada um dos momentos. Então, essa linha do tempo aqui, tanto dessa variável estudada quanto a variável de baixo, das variáveis de baixo, elas são comuns, né? Então eu consigo mexer nesse cursor e entender como cada uma dessas variáveis se comporta em cada um dos momentos e ver qual é a variável que mais impacta. Tá legal? Esse é algumas dos conhecimentos que podem ser extraídos a partir desse passo aqui. Uma outra coisa importante, e aí já partindo para o final, né, para estimar o benefício, entender o que eu posso fazer com isso, tá? Eu vou partir para o passo 5, né, que é o Benefit Estimation, que basicamente eu consigo ver como eu devo visualizar ou trabalhar com aquelas minhas informações e ver quais são a parte mais otimizada, tá? Ali você pode, a partir do seu conhecimento de processo, você pode ou não setar um set point, colocar um set point que você diz que esse é o mais otimizado a partir do conhecimento de processo, tá legal? Então, aqui ele roda esse modelo para dizer como a sua variável-alvo, ela se comportou ao longo do tempo e qual seria o ponto otimizado dessa variável, né? Assim como o set point que eu setei anteriormente. Então, a gente consegue, esperar só esse modelo rodar um pouquinho, a gente consegue visualizar quais são as variáveis mais importantes, e aqui tem todas as variáveis que são ajustadas no processo, que nós colocamos lá no início da nossa análise, tá? Então, elas vão ser todas colocadas aqui para você entender como cada uma dessas variáveis pode ser ajustadas para poder te ajudar a manter aquele processo sob controle, tá legal? Aqui nós já estamos terminando de rodar a modelagem para a gente ver algumas coisas. E já estamos finalizando aqui o processo de troubleshooting, né? Uma coisa interessante é que... Pronto, finalizou. Uma coisa interessante é que eu consigo pegar todas essas variáveis ajustáveis, entender qual que é o comportamento real dela, né, que é esse vermelho, o action, e qual seria o comportamento otimizado em cada um dos pontos. Então,
eu consigo ver como eu deveria fazer o comportamento da minha entrada de potência no forno, eu consigo ver, por exemplo, a própria variável target, tá? Então, como ela se comportou e como ela deveria se comportar, né, no modelo mais otimizado para manter a temperatura. Nesse caso aqui, eu também setei um set point, então isso ajuda bastante. Mas aqui você consegue entender basicamente todas essas nuances, tá legal? Um outro ponto bastante interessante, indo para o sétimo passo, para a gente finalizar, aqui ele monta basicamente com as entradas e saídas que nós temos aqui, uma função de pertinência de um controlador fuzzy, né? Então, você inicialmente não precisa fazer um controle, você pode fazer controles por funções de pertinência, né? Por intervalos de variação das suas entradas e saídas, tá legal? Isso aqui pode te ajudar bastante a entender quais são as faixas de valores que você consegue trabalhar. E eu também consigo adicionar aqui regras desses valores manualmente, se eu quiser. Isso aqui também é bastante dependente, ou busca bastante do conhecimento do usuário ou do analista de processo no meu processo de descobrimento, né? Então, pessoal, a partir desses 6 passos, eu consigo entender qual foi o meu problema, né? O que acontece, quais são os problemas que eu tenho que resolver e por que eles estão acontecendo. A partir desse momento, eu quero fazer um deploy, né? Fazer uma ação diretamente no processo ou sugerir para os operadores como eles devem agir, tá? Quando eu exporto aqui o blueprint, né, eu venho aqui nesse passo 7 e clico em exportar o blueprint, eu automaticamente abro esse segundo aplicativo aqui que chama Architect. Vocês estão vendo aqui que são bloquinhos, né? Acho que o Caruso também chegou a mostrar um pouco dele, mas o que basicamente ele faz é montar aqui um bloco, um diagrama de blocos, né, em que eu tenho, por exemplo, o modelo de redes neurais, o modelo de what if que a gente montou lá, também o modelo fuzzy e assim por diante, né? O modelo de what if está aqui, né, das regras. E eu consigo pegar esse bloco e, por exemplo, fazer a informação sair por exemplo, para um sistema, para um bloco de OPC, e escrever ele diretamente num PLC ou, eventualmente, direto no supervisório. E toda vez que aquele dado varia, né, e esse dado pode deixar de ser um bloco de texto e virar uma entrada de dado diretamente do Historian, por exemplo, como isso aqui, né? Toda vez eu vou coletando esses dados, passo ele pelo modelo e dou, por exemplo, uma sugestão de ajuste ou de set point para o meu operador a partir desses modelos, né? Então, com esse Architect, eu consigo fazer com que todo aquele meu processo de troubleshooting, né, de investigação, ele acabe num resultado de melhoria de processo, melhoria de controle e assim por diante, tá, pessoal? Então, como eu costumo dizer, né, esse é o caminho completo do Cisense, desde o início da investigação do problema até os resultados gerarem alguma ação, alguma tomada de decisão no final, tá legal? Então, é basicamente isso. Sempre à disposição, né, Paiola, para aprofundar os temas, conversar mais. Os contatos já foram dados aí, o Paiola continua insistindo nisso, então fiquem à vontade para falar com a gente. Eu tenho certeza que nós temos soluções para os problemas, tá legal? Maravilha. Obrigado.